Bom dia! Estamos começando mais um Despertar com Deus nesta manhã de segunda-feira. Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família. Que você tenha um grande dia na presença do Senhor. Nós esperamos que o teu final de semana tenha sido muito abençoado, que você tenha estado numa igreja, ou pelo menos, se não pôde estar, numa sintonia fina com a presença do nosso Deus. Nós vamos começar a nossa semana, como fazemos sempre segundas-feiras, louvando a Deus, exaltando o nome do Senhor, engrandecendo a Ele. Para tanto, vamos participar agora do louvor de um clipe de uma pessoa muito especial, de uma pessoa de Deus, que louva o nome do Senhor. Eu quero convidar você a abrir seu coração, a exaltar, a engrandecer, a glorificar, a dar ações de graças ao Senhor por todas as bênçãos e vitórias que Deus tem te dado. Não fique sem agradecer a Deus. Nós não podemos só pedir. Nós temos que ter, como diz a palavra, um coração grato ao Senhor, na certeza de que o nosso Deus tem cuidado de nós. Portanto, louve a Deus e na continuidade deste programa, nós vamos gravar mais uma vez no seu coração as palavras do Senhor no texto de Neemias, nos estudos que estamos fazendo no capítulo 1. Fique aí, louve ao Senhor, eu volto logo em seguida. Em meio à dor, o conheci, sarou as feridas do meu ser, do meu Senhor. Eu recebi unção pra lutar e vencer. Eu estou seguindo aquele que curou entre a multidão, aquele que já fez a multiplicação, aquele que andou sobre o mar, fez o vento se acalmar, aquele que um dia na cruz se entregou, aquele que além de tudo me amou. Consumado já está, Jesus é vencedor. Mestre, adorado Mestre, exaltado Mestre, teu é o poder. Oh, Mestre, vitorioso Mestre, grandioso Mestre, vem nos envolver. Em meio à dor, o conheci, sarou as feridas do meu ser, do meu Senhor. Eu recebi unção pra lutar e vencer. Eu estou seguindo aquele que curou entre a multidão, aquele que já fez a multiplicação, aquele que andou sobre o mar, fez o vento se acalmar, aquele que um dia na cruz se entregou, aquele que além de tudo me amou. Consumado já está, Jesus é vencedor. Grandioso Mestre,
Mestre, adorado mestre, Mestre, exaltado mestre, teu é o poder. Oh, mestre, vitorioso mestre, Mestre, grandioso mestre, vem nos envolver. Oh, Mestre, oh, 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 teu é o poder. Oh, Mestre, vitorioso Mestre, grandioso és grandioso, vem nos envolver. Circunstâncias dizem que não dá, falam que você está tão perto de parar. Coração valente, é assim que quero hoje te chamar. É normal na guerra se ferir, e pra não morrer, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar na história que você morreu, se por um tempo você só adormeceu. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. É normal na guerra se ferir, e pra não morrer, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar na história que você morreu, se por um tempo você só adormeceu. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar.
Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. As doenças cardiovasculares são responsáveis por 40% das mortes no Brasil. O sal, fumo, bebida alcoólica, gordura, obesidade e o diabetes aceleram o aparecimento da hipertensão arterial. A hipertensão ou pressão alta é uma doença sem sintoma, transmitida de pai para filho. O diagnóstico é feito através da medição da pressão arterial, que deve ser feita a cada 3 meses. O controle da hipertensão é feito através da medicação, exercícios e perda de peso. Cuide-se! Uma produção de excelência para todos os momentos. Esta é a Digital Vídeo Brasil. Uma produtora de vídeos e filmes que é jovem, mas com muita experiência. Everybody gonna dance tonight. Everybody gonna feel alright. Everybody gonna dance around tonight. Everybody gonna dance around. Everybody gonna hit the ground. Everybody gonna dance around tonight. Well, you can come on to my place if you want to. Well, you can come on to my place if you want to. You can do anything you wanna do. Everybody's gonna stamp the feet. Everybody's gonna feel the beat. Everybody's gonna dance around tonight. Da próxima vez que você ou sua empresa precisarem de um comercial para a TV, vídeo institucional, gravação ou transmissão de um evento ou a produção de um clipe, procure a Digital Vídeo Brasil. Entre em contato conosco 34160269 ou 35639318. Se preferir, entre no nosso site digitalvideo.com.br. Everybody's gonna dance tonight. Everybody's gonna feel alright. Everybody's gonna dance around tonight. Yeah, everybody's gonna jump and shout. Everybody's gonna sing it out. Digital Vídeo Brasil, estamos sempre prontos para te atender. And everybody's gonna feel alright tonight. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores e eu quero estimular você, meu querido telespectador, querida telespectadora, que você sempre louve a Deus, que você abra o seu coração, que você cante, exalte o nome do Senhor, porque o louvor faz muito bem à alma e à vida de todos nós. Nós vamos agora dar prosseguimento ao nosso estudo. Hoje é o terceiro dia, terceira segunda-feira, em que nós estamos estudando o capítulo 1 do profeta Neemias. Se você se recorda, nas últimas segundas-feiras, nós contamos a você e lemos para você que no capítulo 1, Neemias está preso na cidadela de Suzã. O povo havia sido praticamente dizimado, algumas pessoas levadas para a Babilônia e Neemias estava na cidadela de Suzã. Quando um dos seus irmãos, chamado Anani, chega a Suzã, aquela região onde ele estava preso, escravizado, no palácio real, ele pergunta a Anani, como vai o nosso povo, como está a nossa gente? Ao receber a notícia de Anani, de que o povo estava em grande miséria e desprezo,
os muros de Jerusalém destruídos, as grandes portas queimadas a fogo, a Bíblia diz que Neemias se assentou e chorou por muitos dias, lamentando a tragédia e a situação econômica, moral e espiritual que Israel estava vivendo naquele momento. Mas a Bíblia diz ainda, como vimos na semana passada, que Neemias então levou o problema a Deus. Ele começa a orar e no capítulo 1 está na íntegra a belíssima oração que Neemias fez. Neemias começa exaltando ao nome de Deus. Neemias confessa os seus pecados e os pecados do seu povo. Neemias se lembra do pacto que Deus havia feito com Moisés. Neemias clama a Deus para que desse graça àquele povo naquele momento tão difícil. Minha gente, talvez você que está nos ouvindo agora, meu amigo, meu telespectador, você pergunte, e aí, pastor, qual é o paralelo, qual é a semelhança entre o texto bíblico, a realidade de Neemias e a nossa realidade nos dias de hoje? Meus irmãos e amigos, eu vejo uma total semelhança. Nós temos aqui um paralelo perfeito entre a sociedade contemporânea, entre o que estamos vivendo no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, e o que vemos no texto de Neemias. Se não vejamos, estamos vivendo dias tão difíceis, de muitas pessoas escravizadas pelas drogas, escravizadas por uma vida infeliz, medíocre, pobre, sem Cristo no coração. Estamos vivendo dias de uma sociedade também em opróbrio, uma sociedade falida moralmente. Abra hoje a sua internet, compre um jornal, escute uma notícia no rádio e você verá que o que eu estou dizendo é uma constatação apenas. Estamos vivendo dias muito difíceis, em que os nossos muros que simbolizavam a segurança da cidade nos tempos de Neemias também estão derrubados. Estamos vivendo numa sociedade quase anárquica, uma sociedade sem segurança, onde as pessoas estão sendo mortas de maneira animal, selvagem, diante dos nossos olhos. As próprias instituições policiais, o próprio Estado, tem se demonstrado apavorado e muitas vezes sem saber o que fazer diante de tanta violência, de tanta maldade, onde até mesmo pessoas estão sendo algemadas nos postes. E as nossas portas? As portas que naquela época simbolizavam a moral, a honra de uma cidade, também estão destruídas. Naquela época, os babilônicos queimaram as portas de Jerusalém com fogo. As nossas portas estão sendo queimadas pelo fogo. Vivemos uma total imoralidade, ou uma sociedade que tem se tornado até amoral. Não existe respeito ao outro, não existe respeito ao limite do outro, não existe para muita gente valores. E isto se dá em todas as esferas e todas as classes sociais. Minha gente, o assunto é muito sério. Se você quer mudar esta sociedade, mudar este quadro de corrupção, tenha certeza de uma coisa, não é apenas elegendo uma pessoa nas eleições, não é tomando uma única atitude particular, localizada, que nós vamos mudar este quadro. Nós temos que nos unir, acima de tudo, em oração. Fazer o que Neemias fez. Primeiro temos que chorar, e muitos têm chorado, as consequências de uma sociedade caótica. Quantos e quantos pais e mães choram a morte dos seus filhos, as desgraças operadas pelo tráfico de drogas, a situação terrível que nós estamos vivendo de miséria e de pobreza moral e espiritual. Muitos têm chorado, como Neemias chorou depois que recebeu a resposta do seu irmão da situação do seu povo. Mas também temos que orar. E foi nesse ponto que nós terminamos o segundo estudo, na semana passada, quando lemos a oração de Neemias no capítulo 1. E eu quero agora lembrar a você, ler com você novamente este capítulo e esta oração. Vamos lá. Diz a palavra do Senhor
em Neemias capítulo 1, depois que ele recebe a visita de seu irmão, depois que ele chora, depois que ele pode verificar a tragédia, ele então, diz o texto, começa a orar ao Senhor e a sua oração começa no verso 5. Ó Senhor, Deus dos céus e da terra, Deus grande e temível, que guardas o pacto e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e abertos os teus olhos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, confessando eu os pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Sim, eu e a casa de meu pai pecamos. Na verdade, temos procedido perversamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a teu servo Moisés. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo: se vós transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos, teu povo, que resgataste com um grande poder e com a tua mão poderosa. Ó Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se deleitam em temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Eu era então copeiro do rei. Nós vamos, no próximo bloco, prosseguir na reflexão desta palavra. Fique com a gente. As doenças cardiovasculares são responsáveis por 40% das mortes no Brasil. O sal, fumo, bebida alcoólica, gordura, obesidade e o diabetes aceleram o aparecimento da hipertensão arterial. A hipertensão ou pressão alta é uma doença sem sintoma, transmitida de pai para filho. O diagnóstico é feito através da medição da pressão arterial, que deve ser feita a cada 3 meses. O controle da hipertensão é feito através da medicação, exercícios e perda de peso. Cuide-se. Cada uma dessas crianças traz sonhos e necessidades muito parecidas com as nossas. A diferença é que muitas não têm as oportunidades que você e eu temos de realizá-las. O Projeto Calçada busca levar vida a crianças, adolescentes, jovens e adultos sem esperança. Ajude-os a conquistarem seus sonhos e ter suas necessidades supridas. Projeto Calçada, trazendo esperança às crianças em risco ao redor do mundo. Desde pequeno, te ensinaram que só dá para fazer missões de 3 formas: indo, orando ou contribuindo. Você sempre sentiu seu coração ardendo por missões, mas como seus talentos e habilidades não se encaixam muito bem no trabalho de campo, você ficou com as outras 2 opções: contribuir e orar por aqueles que estão lá. Nós da base acreditamos que existem muitas outras formas de fazer missões e que todos podem servir com aquilo que sabem fazer. Conheça hoje o nosso trabalho e saiba como você pode ajudar. Base, juntos pelo reino. Voltando então ao nosso texto, depois de Neemias ter clamado a Deus, confessado os seus pecados, evocado as promessas de Deus feitas a Moisés, Neemias então faz uma súplica. Ó Deus, ouve as nossas orações. Neemias, na sua oração, está partilhando e dizendo a Deus que não é somente ele que está intercedendo pela situação do povo, mas há muitos que se converteram, muitos que abandonaram o seu pecado, muitos que estão intercedendo. Minha gente, eu tenho certeza que tem muita gente orando por esta cidade, por este país, pelos nossos governos, para que Deus possa agir,
E eu quero convocar você a que nesse tempo de manifestações populares, dizer a você que a maior manifestação que nós podemos fazer é diante do Pai, em oração, em súplica, como fez o profeta Neemias. Vamos nos unir, orar ao Deus certo, ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, clamar para que Ele possa atuar nesta cidade, neste país, eliminando toda esta miséria, todo este sofrimento que tem abalado a nossa sociedade, destruindo a nossa juventude. E Neemias fez isso. Senhor, ouve, inclina os teus ouvidos à oração do teu servo. Na semana que vem, nós vamos dar continuidade ao estudo ainda no capítulo 1 e nós vamos começar a ver a solução do problema, a solução para que Deus pudesse abençoar e reconstruir Jerusalém através das mãos de Neemias. Mas agora eu quero orar com você, pedir a Deus pela nossa cidade, pela nossa gente, para que o Senhor possa operar restauração. E o final do capítulo 1, que estudaremos segunda-feira que vem, vai mostrar a você como que Deus começa a agir e como Deus ouviu esta belíssima oração. Meu querido amigo, meu querido telespectador, vamos orar, vamos pedir a Deus pela sua vida. Eu não sei em que situação você se encontra, de repente num hospital, num presídio, numa situação de crise financeira, na perda de um casamento. Confie em Deus. Nós vamos clamar para que o Deus que ouviu a oração de Neemias ouça também a sua oração. Pai de amor, entregamos agora todos os nossos telespectadores nas tuas mãos. Aqueles que começam o seu dia na tua presença, suplicantes, para que o Senhor possa intervir num problema grave de suas vidas. Opera o milagre, abençoa, dá graça, esteja com cada um deles e que eles possam na tua palavra, ó Deus, acrescerem a sua fé, abençoarem, ó Deus, a vida de outros e confiarem totalmente no Senhor. Obrigado por esse dia, abençoa-nos e dá vitória a estes em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Segunda-feira voltaremos ao nosso estudo, mas amanhã estaremos aqui para mais um Despertar com Deus. Tenha um bom dia na presença do Senhor.